A paz do Senhor Jesus, querido professor, professora, que prazer poder estar de volta para, nessa oportunidade, trabalharmos aí a lição de número 8, o lugar santíssimo. E nós queremos pensar contigo hoje alguns pontos para que possa te dar um norte, né, nessa sequência de assuntos que nós viemos estudando aí dentro do tabernáculo. Tem sido bom, tem sido maravilhoso, tem despertado muitas pessoas, tem recebido retorno de pessoas que falam já estamos na igreja há bom tempo e não tínhamos a ideia desse paralelo do tabernáculo com a obra redentora de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, meu irmão, é que Jesus Cristo é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Não tem como nós pensarmos os textos veto-testamentários sem olharmos para Jesus Cristo, sem enxergarmos a cruz e a obra da redenção. Então, toda a figura do Pentateuco, toda a historicidade está olhando para Cristo e para a obra redentora. E o tabernáculo tem todo um significado, né, extremamente profundo, que nós estamos tentando aí, esmiuçando de acordo com cada domingo que vai se aplicando. Então, o que a gente precisa pensar nessa lição? Essa lição é o que no hebraísmo eles iam chamar do Kodesh HaKodashim, que é o lugar santo dos santos. Quer dizer, era onde a presença de Deus tinha o seu devido lugar e onde a sua glória estava sempre presente e onde ele manifestava essa presença a partir do seu utensílio, né, que era o chamado do Aron Beritz, né, que era a Arca da Aliança. Então, hoje eu quero te dar 3 nortes, se eu posso chamar assim, ou perdão, 4 nortes, para que você possa com isso montar a sua aula e com muita tranquilidade, discorrendo o que está já na lição, você consegue uma aula extremamente bem aplicada. O que nós precisamos pensar? Nós precisamos pensar exatamente no local, na cortina propriamente dito, né, que a lição chama de véu, na arca da aliança, que era o utensílio que tinha ali, e na figura do sumo sacerdote. Essas 4 figuras, elas são extremamente importantes na moldura teológica desse assunto, porque, na verdade, na concepção do hebraísmo, Deus morava em Sião, mas lá no tabernáculo ele manifestava a sua glória. Então, quando ele pede para Moisés para fazer um tabernáculo, é porque ele tinha a intenção de estar presente no meio do seu povo. Então, a partir disso, nós temos consciência que havia alguma coisa que separava tudo isso, que era exatamente o homem com seu DNA de pecado, aquela herança adâmica que ele recebeu pela queda. Então, a partir disso, não havia condição do homem chegar nesse local chamado Santo dos Santos, que era, na verdade, o que a gente pode chamar, assim, de uma forma mais tranquila, de que o recipiente da glória de Deus, era onde essa glória, que era o kavod, que era aquele peso, né, que era, na verdade, é a situação onde que realmente, aonde chega, nada fica, que é a presença de Deus. Inclusive, o ser humano não tem condição e não tinha nesse momento por conta do seu pecado. Então, esse lugar estava pronto e o homem, no caso esse sumo sacerdote, ele só poderia ter acesso mediante a uma purificação, mediante ao dia da expiação. Então, o que a gente precisa entender dentro desse contexto do lugar santo? Existe esse lugar, um lugar separado, onde existe a presença de Deus de forma real, porque ele era percebido dentro de um simbolismo que era a própria arca, que tipificava, era a presença ali, era a simbologia dessa presença, lá estava a arca da aliança, e ali então tinha essa cortina que era uma forma de manter separado o mortal do eterno, a carne em pecado de um ser santo, por isso ser chamado de Santo dos Santos. A partir de então, nós entendemos que
isso está chegando no ápice de tudo. E havia sempre esse lugar onde Deus estava e aonde era necessário, de tempo em tempo, a figura humana chegar lá na pessoa desse sumo sacerdote para poder, então, extirpar as suas próprias culpas, bem como a culpa do seu povo. Então, mediante essa estrutura de local santo dos santos, a Arca de Aliança presente, essa cortina que mantinha separado a santidade da condição humana e mais o sumo sacerdote que tinha o direito de uma vez por ano estar ali, fica extremamente delineado todo o contexto que a lição precisa ser trabalhada. E tudo isso vai nos apontar para a figura de Jesus Cristo. Por quê? Porque esse lugar santo dos santos, ele era um lugar onde Deus habita. E a condição de estar ali era uma condição de limpo, sarado do pecado, liberto de todas as culpas. Então, havendo um sacrifício, havendo o derramamento de sangue, havendo a oferta do ofertante, tudo isso acontecia, e aí esse sumo sacerdote, por si mesmo e por toda a nação, então ele ia lá e produzia o que nós chamamos dentro dessa estrutura de produzir vida. Mortos nos delitos de ofensa, agora vivos. Por quê? Porque uma oferta morreu no lugar de todos. Então o que a gente precisa entender? O que você precisa entender para você então delinear todos os seus passos em direção a uma aula extremamente bem aplicada e para que todos os irmãos consigam sair de lá extremamente conciso da obra redentora de Cristo a partir do momento em que ele então vai consumar todas essas coisas. É preciso entender exatamente o que o autor vai discorrer. O véu, na verdade, era essa separação. Ele mantinha a presença de Deus distante do homem, desse sumo sacerdote. Então, o que é preciso entender primeiro? Quando ele entrava dentro do lugar santo dos santos, trazendo o sangue, e também ele podia entrar lá com o incenso, e agora ele era recebido por essa presença, e ele então, aspergindo esse sangue, ele recebia a benfeitoria de Deus para si mesmo e para o povo. Nós precisamos agora dizer para os nossos irmãos que a obra redentora de Cristo, ele então vai agora terminar com esses momentos que eram extremamente pesados, porque eles eram anuais. Alguém tinha que esperar muito tempo para se sentir perdoado. Então agora, o lugar santo dos santos é exatamente a presença de Deus. E ninguém chega a Deus sem passar por nosso sumo sacerdote eterno chamado Jesus Cristo. Então a cruz é, na verdade, um instrumento que vai nos dar o direito, porque havendo o derramamento de sangue, houve com isso remissão de pecado, pecado perdoado, acesso à presença de Deus. Então essa arca, esse utensílio que estava ali dentro, que já era a presença de Deus, separado por uma cortina, agora na pessoa de Cristo, como diz os textos dos sinóticos, diz que ao morrer o véu, tradução de cortina, ela rasga-se de cima para baixo e agora não há mais o que separe o homem desse lugar chamado Deus. Então significa que, se até então o pecado nos impedia de termos acesso a Deus, agora em Jesus Cristo somos sarados, livres de culpas, livres das ofensas dos males, e na pessoa de Jesus nós teremos acesso agora ao lugar santo dos santos. O sumo sacerdote representa Jesus Cristo, que agora, de uma vez por toda, entra na presença de Deus, derramando o seu próprio sangue e agora não tendo mais o que nos impeça. Quem recebe Jesus, recebe o sangue que lava. Recebendo o sangue que lava, ele se torna livre das culpas. Livre das culpas, ele enxerga o lugar santo dos santos, ele enxerga a glória de Deus, ele enxerga a presença de Deus e ele tem um acesso lindo e maravilhoso a essa
a essa presença. Então, quando o autor vai falar sobre o véu, ele vai falar exatamente sobre o que impedia o homem de ver o lugar santo dos santos, que era, na verdade, suas culpas. Só que havia um projeto naquele momento em que sarava esse homem da culpa e o podia introduzir um homem único. Nem outra criatura não podia chegar lá, a não ser um sumo sacerdote. E aí é interessante você dizer isso para os seus alunos, e é importante que eles fiquem extremamente conscientes de que a figura de Arão, bem como a figura de todos os seus descendentes que carregavam a linhagem dos sumos sacerdotes, fica em Jesus Cristo. Jesus Cristo agora é tudo em todos. Ele é o cordeiro, a oferta pura, ele é o sumo sacerdote que faz a mediação e faz a interlocução e daí faz o pedido de perdão. Ele é agora o caminho do acesso. Ele é, na verdade, a antessala, porque chegamos em Cristo, temos agora a visibilidade da sala do Santo dos Santos. Então, a pessoa de Jesus Cristo vem para, na verdade, nos trazer que vai chamar o Evangelho de um novo e vivo caminho. Então, o que nós precisamos, então, definir para você poder, então, organizar o seu projeto, o seu plano para ficar tranquilo? Você precisa, então, entender que esse local era um lugar onde estava a presença de Deus, um local onde estava a presença de Deus, e que esse local tinha um utensílio que já era a presença física, se nós pudéssemos chamar assim, né? A materialização dessa presença, que era a Arca do Concerto, e havia ali agora aquele véu, né? Que era o chamado do parroquete, que era uma cortina que tampa, que não deixa que a glória fosse vista, porque quem via Deus morreria, era simples assim, não podia ver Deus. A glória de Deus era alguma coisa tão fantástica que o homem não poderia, ele não conseguia enxergar. Então aquela cortina tinha, na verdade, a função não só de separar o lugar santo do Santo dos Santos, tinha também, como eu sempre digo, ela tinha a função de manter vivo aquele que pudesse, por algum motivo, né, o ato de curiosidade ou de ingenuidade, olhar e ele então pereceria. Então ela tinha também a função de manter separado um lugar do outro, bem como manter íntegro fisicamente a criatura, porque ele não tinha como enxergar essa presença. E aí nós temos o sumo sacerdote. Então essas quatro figuras, elas me norteiam para que eu possa então entender a localização, a função da arca, o lugar santo como um lugar de presença, um lugar de habitação, né? Porque para ele Deus morava em Sião, mas agora a partir de então, com o tabernáculo, ele então está sempre no meio do seu povo. E o que eles chamam de glória era essa manifestação que tipificava que a tenda da presença estava ali, então Deus estava no meio do seu povo. E tinha a figura do sumo sacerdote, que era esse mediador, essa pessoa que vai até o momento, oferece a oferta, faz a transmissão de culpas de si mesmo e de todo o povo. Então, no dia da expiação, munido daquilo que realmente era redentor, porque sem derramamento de sangue não há redenção, com aquilo que era redentor com o sangue, então ele entrava no lugar santo dos santos. Há muitas coisas que o autor vai discorrendo, mas ele é extremamente autoexplicativo e você, fazendo uma leitura simples, você consegue se nortear com essa lição. O que eu quero que fique extremamente entendido é que, nesse ponto, você precisa exatamente estar com esses quatro fundamentos que a gente poderia chamar aí de uma estrutura teológica, para que você consiga, então, nortear a tua aula. Então, a partir disso, a tipologia que se estabelece é aquela tipologia básica de que
o local santo dos santos é exatamente a presença de Deus, a morada de Deus, o lugar de Deus, a arca é a sua realidade. Eu gosto dessa expressão do Forer, quando ele diz que a arca é a realidade de Deus, tá? No lugar santo dos santos, tá ali. Essa cortina, ou véu, como você preferir, é exatamente o que precisa ser rompido para que haja um acesso agora, e esse sumo sacerdote, com um direito único estabelecido de caráter anual, podia chegar lá. Então, agora, eu pego tudo isso e faço uma linha tênue em direção a Jesus Cristo. Então, quando eu olho para Jesus e o enxergo na cruz, então eu agora começo a separar todas essas coisas. Então, eu consigo entender que a morte de Jesus, o véu que se rasga, o acesso que se tem agora a Deus, a essa presença, esse sangue único e definitivo, essa oferta única, tudo isso agora fica caracterizado na pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso que eu gosto muito daquela expressão de João que diz que ele se fez carne e tabernaculou entre nós, e nele está a glória do unigênito Filho de Deus. A ideia de tabernacular ali era exatamente esse momento em que agora Jesus Cristo, com morte, derramamento de sangue, ele rasga. Então não há mais essa separação. O homem, o simples mortal, com sua tendência de pecado, agora sarado, liberto, curado do pecado, ele, além de enxergar a Deus no seu devido lugar, no seu santo lugar, no seu tabernáculo, além de poder enxergar, eu posso me achegar a Ele. E aí o Evangelho tem toda essa característica. Além do Evangelho fazer com que a criatura enxergue a Deus pela pessoa de Jesus Cristo, também lhe convida a entrar no lugar santo dos santos. Então, irmão, é preciso que você entenda que agora esse sumo sacerdote, ele perde com a antiga aliança, o sumo sacerdote da antiga aliança fica pálido e se desfigura na nova aliança. Jesus Cristo agora é o sumo sacerdote eficaz, único, e que o seu sacrifício é agora um sacrifício que tem uma durabilidade eterna. Enquanto os outros tinham uma duração temporal, dentro de uma estimativa anual, o sangue de Jesus Cristo tem a sua estimativa eterna. Quem chega a Jesus, chega para ficar curado para sempre. Com isso, você vai conseguir desenvolver a sua ideia, construir o seu pensamento e você vai conseguir delinear tranquilamente a ideia do véu, as características que ele tem, a função dos desenhos dos serafins, bem como explicar para os seus alunos exatamente o lugar santíssimo. E aí, o propósito do véu, qual a finalidade do véu, as características que ele tinha, está tudo aqui contido e assim você consegue desenvolver uma aula assim, extremamente tranquila. A preocupação nesse momento era exatamente dar um norte, né? Estamos aqui hoje para nortear a ideia e ajudar essa composição do pensamento, porque na verdade eu sempre costumo dizer que compor o pensamento é, na verdade, o primeiro grande passo para nós conseguirmos organizar uma aula para que não seja simplesmente uma releitura daquilo que já está escrito pelo autor, ok? Então, sente, se programe, entenda essas 4 estruturas que nós falamos para você aqui, do contexto do lugar santo, do lugar santos dos santos, e aí com isso você aplique isso a cada momento e com certeza será uma aula de muito proveito e de crescimento espiritual. Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde o teu coração, que você possa desenvolver, que você possa aplicar e que vocês possam crescerem em graça e em conhecimento no nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém e amém.